Abram todas as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda aos Coríntios 5. Verso 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criatura é. As coisas antigas já passaram, ou velhas, e eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos, preste atenção aqui, nessa tarde. Quero falar daquilo que talvez seja, e para mim é, a coisa mais importante das nossas vidas. Nossas almas, nossa salvação. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Se você morrer agora, se você morrer hoje, a morte é uma probabilidade e uma realidade que ninguém de nós vai escapar. Se você morrer hoje, esse for o seu último culto, aonde você estará após a sua morte? Qual o seu destino? Você estará com Cristo nos céus? Ou você irá ao inferno? Qual desses dois destinos? Se morrer hoje, como a parábola daquele homem avarento, onde ele ouve uma voz: louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado? Se você diz: se morrer hoje, vou para o céu, estarei com Cristo. Se você faz essa afirmação, é baseado no quê? Qual é a garantia da sua salvação? Qual é a doutrina que você se fia, que te traz a segurança da salvação? Eu sei que eu estarei com Cristo, pastor, porque eu fui batizado. Não, isso não é doutrina da segurança da salvação. Eu sei que estarei com Cristo nos céus, porque eu participo da ceia, sou membro, tenho uma carteirinha há 62 anos na mesma igreja. Deve ser difícil aguentar um irmão desse tanto tempo, hein? Isso também não é doutrina da segurança da salvação. Eu sei que estarei lá porque oro em línguas estranhas, tenho os dons do Espírito, profetizo. Essa também não é a garantia da salvação. Agora eu pego o Senhor. Eu sei que eu vou estar com Cristo por causa da fé. E somente pela fé somente, confiando nos méritos de Cristo. É porque eu creio. Bom, isso não diz muita coisa, porque os demônios também creem. Dizer só que tem fé não é suficiente. De fato, a salvação é obra da graça pela fé. Mas os demônios também creem. E às vezes têm atitudes melhores que os cristãos. Eles estremecem. E como você sabe que crê para a salvação? Como sabe que não há fé a mesma dos demônios? Só tem uma doutrina que garante a segurança da salvação. É a regeneração. O novo nascimento. É uma obra que a igreja não possui, não pode fazer. Os pastores não podem realizar. Nada nessa terra pode fazer. Não é uma obra aqui de baixo. É uma obra lá de cima. É uma obra sobrenatural, cujo agente é o Espírito Santo. Preste atenção onde eu quero chegar e o que eu quero falar. Esse encontro aqui é um encontro marcado para a salvação. É um encontro onde Deus salvará almas, salvará vidas. Tem como finalidade também salvar pessoas. Você sabe que a nossa mudança da morte para a vida, ou a nossa mudança da antiga vida para a velha, é chamada de conversão. Conversão.
Existe uma palavra grega para conversão chamada epistrefo, que significa mudança de direção, mudança de caminho, mudança da rota. O que é isso? Eu estou indo por um caminho, o pecador anda por um caminho da iniquidade, da mentira, da prostituição, do paganismo, da luxúria, do ódio, que invariavelmente vai terminar no inferno. Quando ocorre conversão, é um giro de 180 graus. Mudança, ele está indo para uma rota, para um caminho de iniquidade que o levará à condenação. Quando ocorre epistrefo, giro de 180 graus. Agora ele anda no caminho da justiça, da verdade, da paz, que vai convergir no céu, na vida eterna. Entretanto, todavia, não obstante, porém, existe uma obra que antecede epistrefo. Uma obra que acontece antes de eu mudar a rota, meu caminho. Existe uma obra que precede a mudança da rota. É metanoia. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Epistrefo é a mudança da rota, dos caminhos, externa, estética, hábitos, atos. Metanoia, mudança interna, sentimentos, afeições, visão, realidade. É a regeneração, é a transformação interior. Ela precede. Eu sou transformado por dentro primeiro. Eu sou convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. O meu velho homem é morto e crucificado com Cristo, e um novo homem se ergue dentro de mim. Agora, preste atenção. Está acontecendo um fenômeno na igreja brasileira. Está acontecendo epistrefo, sem ter acontecido metanoia. As pessoas estão mudando a direção. Estão indo para a igreja, abarrotando os templos, enchendo as congregações. De fato, elas usavam roupa sensual, agora estão de vestido, cabelões. Iam para a cachaça, para o boteco, agora vão para a igreja. Elas mudaram a rota, mas não mudaram o coração. Não mudaram os pensamentos. Houve epistrefo, mas não está havendo metanoia. Com base no que o senhor diz isso? Com o contingente evangélico brasileiro, que está chegando à casa dos 60 milhões. Há uma igreja em cada esquina. Em se tratando da Grande São Paulo, há uma igreja em cada 30 centímetros. Só que nunca houveram tantos escândalos envolvendo o povo de Deus. Nunca houveram tantas blasfêmias a céu aberto em nome do Senhor Jesus. Se você pegar o índice de adultérios, divórcios, pedofilia, o número de crentes envolvidos é quase o mesmo dos incrédulos. Já se fala de 40 milhões de desviados no Brasil. As lideranças comprometidas em escândalos abomináveis, nomes sujos protestados, divórcios e segundos casamentos, abusos sexuais, violência doméstica, uma coisa horrorosa, que suja o nome de Deus. Por quê? Porque são crentes apenas nominais, porque mudaram a rota, o vocabulário. Falava, e aí mano, agora fala glória a Deus.
falava, como é que é, mano? Agora é a paz do Senhor. Mas não mudaram o seu coração. Por isso, os escândalos estão aí. Só mudaram esteticamente, o exterior. E um incrédulo, um ímpio, um não regenerado, não consegue sustentar a fé e a obediência legítima. É impossível, ele pode até esconder os tentáculos do velho homem. Invariavelmente eles vão aparecer em termos de mentira, de lascívia, de pornografia, ódio, rancor, ressentimento, mesmo carregando o título de cristão. Mudaram a rota, mas não mudaram o coração, nem a mente. Qual é a causa disso? O que produz esse fenômeno? Só tem um elemento, veja só. Isso está acontecendo por causa das iscas que pastores e comunidades têm usado para atrair o incrédulo. As iscas, para atraí-los. Só tem uma isca, um fator que transforma pecadores e os fazem novas criaturas. Só tem um fator que regenera vidas e causa metanoia, para depois epistrefo. É a exposição fiel, vera, do santo sacro evangelho de Cristo. Agora, eles estão usando outras iscas, outros evangelhos, outros meios de atender. Primeiro, o evangelho da prosperidade, que atrai pecadores com a mensagem de cura instantânea, felicidade, riquezas e bens materiais. Então as pessoas estão vindo, mudando a rota, com o fim de enriquecerem, terem saúde e destacarem na sociedade. Então elas vêm, mudam a rota. Mas essa mensagem não pode mudar o coração. Segundo, o evangelho social, da justiça social, que ensina que Cristo veio redimir os pobres da pobreza, as minorias, veio trazer igualdade social, combater a tirania do governo e do Estado. Então as pessoas vêm com a finalidade de serem beneficiadas socialmente, de ter os seus direitos defendidos, de terem acesso a propriedades privadas e a benefícios, como cotas raciais e assim por diante. Então está acontecendo epistrefo, a mudança da rota. Mas esta isca, essa mensagem, não pode transformar o pecador. Terceiro, um evangelho filosófico, onde o debate é apenas no campo da mente, debater ideias, falar de Kant, falar de Freud, falar de Dostoiévski, o debate acerca dos pensamentos, é só no campo intelectual. Isso tem atraído um bocado, principalmente de jovens, para fazer uma ginástica mental. É uma teologia sofisticada, paramentada. É uma teologia rebuscada, que atrai pessoas que querem desenvolver-se intelectualmente. Então Cristo, o Evangelho e a fé não é mais do que tema de estudo. Atrai também. Acontece epistrefo, mas não acontece metanoia. E eu poderia aqui elencar mais umas dezenas: o evangelho coach, o curanderismo
e tantas outras mensagens de autoajuda. E aí está acontecendo um acréscimo numérico, que de fato são mensagens atraentes. Elas têm a finalidade de atender gostos específicos e diversos. E as pessoas estão vindo, se batizando e sendo declaradas membros da igreja do Senhor Jesus, aumentando o contingente numérico e o número de escândalos e maus testemunhos. Por quê? Porque nenhuma delas passou por metanoia. Agora, o que é metanoia? O que é a conversão verdadeira? O texto que eu abri. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus falou para Nicodemos: você não pode entrar no reino dos céus se você não nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, não dá para entrar no reino com nenhum tipo desses evangelhos. Não há nenhuma forma física, nenhum ritual, não há nada que a religião proporcione para operar esta obra. É o poder do Espírito Santo, é uma obra sobrenatural que transforma o pecador morto, caído, em uma nova criatura. Se você não passar por isso, ser regenerado, ser tirado o coração de pedra e colocado de carne, você não entra no reino dos céus. Como a regeneração se dá, para você ter uma ideia? É assim, para você entender o caráter da salvação. Ela não é uma obra pequena. Ela não está contida nas águas do batismo, nem numa profissão de fé verbal. É mais do que isso. Por exemplo, Deus criou todo esse universo em 6 dias, você sabe disso. Imagine quanto poder Deus não empregou para criar todo o universo. Os teólogos dizem que Deus cria o universo a partir de uma palavra latina, ex nihilo. Do nada, Deus cria todo o cosmos. Imagine quanto poder Ele não empregou para criar todo o universo. Por exemplo, o universo tem 94 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você pegar uma espaçonave, e ela viajar à velocidade da luz, ela vai demorar 94 bilhões de anos para chegar no outro diâmetro, no final do diâmetro do universo. Imagina quanto poder Deus não usou para fazer isso do nada. O Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. Sabe quantos litros de água tem nesses 3 oceanos? Você conhece milhão. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, sextilhão, septilhão. 1 octilhão de litros de água aproximadamente. Quanto poder Deus não usou para fazer isso do nada. Cada ser humano tem 60 trilhões de células só no seu corpo. Imagine quanto poder Deus não usou para fazer isso do nada. Eu desafio você em 1 minuto, com mãos vazias, crie essa toalha, sem nada. Pense na complexidade desse universo. Do nada Deus cria tudo isso. Agora, na obra da salvação, da regeneração, o poder que Deus emprega para salvar um pecador é muito maior que o poder que Ele usou para criar todo o universo. Porque o universo Ele cria do nada o universo perfeito. Agora, para salvar um pecador, não é a partir do nada. É a partir de uma massa caída, corrupta, morta em Adão, e Ele tem que refazê-la à imagem de Cristo e trazê-la à vida. O poder que Ele usa para regenerar é maior que o poder que Ele usou para salvar, para criar. Pergunta: esse poder alcançou você? As águas do batismo não dão esse poder. Não tem esse poder. A profissão verbal, a ceia, esses evangelhos não têm. Como eu sei que esse poder me alcançou, pastor Paulo?
Veja só. Essa é a obra da regeneração, prometida em Ezequiel e Jeremias. Esta é a nova aliança que faço com a casa de Israel, não com aquela aliança que fiz com seus pais quando os tirei do Egito. Mas as minhas leis imprimirei no seu coração e meu espírito colocarei dentro de vocês. Eis que tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Regeneração. Como eu sei que esse poder maior do que o da criação me alcançou? 3 áreas da sua vida demonstram que você foi regenerado. 3. Primeiro, a sua mudança de relação com o pecado. Antes da fé, o pecado é prática de vida. Temos alegria, prazer no pecado e o cometemos voluntariamente. Depois da regeneração, o pecado não é mais estilo de vida do crente, é um acidente. O pecado não é mais alegria, é a sua tristeza. E o pecado não é feito deliberadamente, é uma fraqueza da minha carne. Segundo, mudança da minha relação com Deus. É uma vida distante, sem compromisso, sem prestação de contas, apartada e distante do Senhor. Quando ocorre metanoia, agora eu tenho um relacionamento com Deus. Eu presto contas da minha vida a Ele. Eu ando em obediência, honra e louvor a esse Deus. Eu tenho um pacto com Ele. Terceira área, e a mais importante, onde você descobre se houve metanoia, regeneração ou não. É a área que é a área mais afetada e que mais demonstra se você foi regenerado ou não. A vontade. Vontade. Pastor, eu fumava, parei de fumar. Estou salvo? Não. Eu roubava, parei de roubar. É um sinal que eu sou salvo? Não. Eu pegava todas, só estou pegando uma agora. Estou salvo? Não. Nicodemos ia para a balada? Não. Matava? Não. Roubava? Não. Nicodemos era salvo? Então, não é parar de fazer que demonstra que eu fui regenerado. Muçulmanos param de fazer, espíritas param de fazer, kardecistas, católicos param de fazer. A regeneração é demonstrada quando eu paro de gostar de fazer e não somente de fazer. A minha vontade era mudada. O pecado que eu amava depois da conversão, eu não só o paro de fazer, eu paro de gostar do pecado. Eu odeio o pecado, eu abomino o pecado. E a justiça que eu odiava, agora eu amo a justiça, eu amo o Senhor, eu amo a fé, eu amo a obediência. Então eu não só faço o que eu odeio, a justiça, e não só parei de fazer o que eu ainda amo, agora eu parei de fazer o que eu também odeio, e estou fazendo o que eu também amo. Os crentes de hoje estão fazendo o que odeiam, praticando a justiça, e deixaram de fazer o que ainda amam. Isso está acontecendo. Por isso muita gente vai chegar lá, a beca, a túnica, vai. Cadê, Senhor, o canudo? Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos muitos milagres? Então ouvireis: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles estavam se fiando numa falsa segurança de salvação. Agora, qual é a única coisa que produz metanoia? Qual é a única isca que pastores deveriam estar usando para atrair pecadores? A única coisa que produz isso é a exposição fiel do Evangelho de Cristo. É atrair pecadores com a cruz. Eu, quando for levantado, disse Cristo, todos atrairei a mim. É a vera pregação do Evangelho.
Não há outra coisa. Foi isso que Lutero defendeu em uma das suas teses. O tesouro da igreja está no santíssimo evangelho da graça e da glória de Cristo. Que é o evangelho, meu irmão? É a boa notícia de um Deus santo que salva pecadores injustos, um Deus justo que salva pecadores injustos, através da vinda do seu Filho. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O salário do pecado é a morte. O homem entrou em transgressão, e do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade do mundo, do homem. Esse é o estado do homem. Não há um justo sequer, nenhum só. E qual a solução? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, a descida de Cristo, se fazendo homem, a encarnação do Verbo, para nos substituir. Cristo vive uma vida de obediência perfeita à lei de Deus, e cumpre toda a justiça de Deus, e lá na cruz ele é condenado. Acontece então na cruz a imputação. Nossos pecados são lançados em Cristo, porque ele se fez carne, e morreu uma morte substitutiva. Ele foi no nosso lugar, e levou nossa culpa sobre ele. Mas não só isso aconteceu na cruz, também a dupla imputação. Enquanto que o nosso pecado foi transferido, lançado na conta de Jesus, a justiça por ter obedecido toda a lei, todo o mérito dele foi imputado a nós, lançado na nossa conta. Naquela cruz ocorre uma transação. Meu pecado é lançado nele, a justiça dele é lançada em mim. Mas quando o pecado foi lançado, ele se fez maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E sendo feito o pecado e maldição, ele se faz culpado. Nossas culpas caíram sobre ele. A Bíblia mostra em Deuteronômio 27 e 28 que havia 2 montes no Antigo Testamento: o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Um grupo de israelitas subia em cima do Monte Gerizim, e outro subia sobre o Monte Ebal. Os do Monte Gerizim eles lançavam bênçãos que deveriam cair sobre todos que obedecessem à lei. O outro grupo subia no Monte Ebal e lançava maldições que deveriam cair sobre todos que quebrassem a lei. De um lado, do Monte Gerizim, só havia um homem que obedeceu toda a lei: Jesus Cristo. Ele é o único que podia ficar debaixo do Monte Gerizim e receber todas as bênçãos por cumprir a lei. No outro monte, toda a raça humana desde Adão, que deveria estar lá e receber as maldições por ter quebrado toda a lei de Deus. Mas na cruz, sabe o que Jesus faz? Ele troca de monte, coloca o povo dele no Monte Gerizim para receber as bênçãos imerecidas da obediência dele. E no outro lado, ele, Jesus, recebe todas as maldições da nossa quebra da lei, que na cruz caem sobre ele. E o que acontece? Essas maldições vêm em forma da ira de Deus. Você se fez pecado? Sim. Você fez maldição? Sim. Recebeu a culpa e levou sobre isso? Sim. Agora você tem que ser punido por ela. E você será punido com a minha violenta ira. Então, no alto daquela cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Então, o meteoro da ira de Deus vem com toda a velocidade, cai sobre Jesus e o mata. E com ele o nosso pecado satisfaz as demandas da justiça divina, apazigua a ira de Deus sobre nós e nos reconcilia. Agora, como eu posso provar que Deus recebeu o sacrifício de Jesus?
E segundo, como eu posso provar que o sacrifício foi suficiente para salvar uma multidão incontável de pecadores? É que no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e ele ressuscitou dos mortos, e vive para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos. Eis aí o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Agora Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, porque como eu respondo essa mensagem, essa que o Senhor acabou de, como eu respondo o Evangelho, para que essa obra me alcance, enquanto a mensagem é pregada, o Espírito Santo age, como Pedro pregou em Atos 2, e compungir o coração e perguntar: o que faremos? A resposta que os irmãos devem perguntar: o que faremos? Arrependei-vos e credes no Senhor, para que venham sobre vós tempos de refrigério e recebam o dom do Espírito Santo. Arrependimento e fé são as obras que o Senhor opera enquanto o Evangelho está sendo pregado. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos irmãos. E eu quero que você faça como Paulo pediu aos Coríntios: examine-se a si mesmo, para saber se estáis na fé. Faça um exame, para saber se ocorreu metanoia, ou só epistrefo. Veja se você nasceu de novo, se o Espírito Santo transformou você, e se essas 3 áreas da sua vida foram impactadas: relação com o pecado, relação com Deus, e a mudança da vontade. Se não, diga: Senhor, eu não quero ir para o inferno, não quero ganhar o mundo e perder a minha alma. Trate disso, não saia daqui sem tratar disso. Avalie seu coração, faça um autoexame. E se você, caso detectar, não, eu baixo a guarda, eu jogo a toalha, eu não nasci de novo, eu não sou salvo. Então se apegue em Jesus, vá até Ele hoje, confesse seus pecados e sua fé deposite naquela obra, não nos seus méritos, mas na cruz de Cristo. Vamos fechar os olhos agora, vamos orar. Eu vou começar fazendo oração, depois tenho que viajar para pregar ainda hoje na minha cidade. O pastor Arival vai conduzir esse momento espetacular. Feche os olhos, esqueça do horário, esqueça quem está do seu lado, da fome, do frio, do calor. Trate da sua alma, é uma só. Em poucos minutos Deus pode fazer o que a vida inteira a religião não fez por você. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Ore agora. Clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus. Peça a Deus: Senhor, olha para mim. Salva-me dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu entrei aqui com tantas necessidades, mas nenhuma delas é maior do que a necessidade da minha alma. Eu tenho tantas necessidades no casamento, no corpo, financeiro, mas tantos problemas. Mas o que são eles comparados à salvação, à eternidade? Querido, o Filho do Homem não veio condenar esse mundo, mas veio salvá-lo. Essa reunião não foi marcada para condenar ninguém, mas para salvar. As portas da misericórdia e da graça estão escancaradas. Ouça o hino que diz: vem já, manso e suave Jesus te convida. Vem, é só vir. Coração contrito não rejeitará o Senhor. O que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Cristo está aqui. E veio para perdoar, reconciliar, salvar, regenerar, vivificar, escrever os nomes no livro da vida, que já estão antes da fundação do mundo. Fale com Deus. Não perca essa oportunidade por nada.